E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que é super importante, mas que, nossa, muitas vezes é mal compreendido. Uma única palavra que foi a base para uma mensagem que mudou tudo. Vamos juntos decifrar o verdadeiro significado do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pensa só no impacto dessa frase. Essa foi a mensagem de largada, a chamada urgente que deu o pontapé inicial tanto para o ministério de João Batista quanto para o do próprio Jesus Cristo. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer parábola, era isso que precisava ser dito e ouvido. Beleza? Então qual vai ser nosso caminho aqui? Primeiro a gente vai entender por que essa mensagem era tão urgente. Depois, vamos fazer uma limpeza no terreno, sabe? Ver o que o arrependimento não é para tirar as ideias erradas da frente. Aí sim a gente vai entender a essência dele, como ele funciona na prática e qual é o resultado espetacular de tudo isso. A mensagem era direta, sem rodeios. Antes que o reino dos céus pudesse ser de fato apresentado, uma palavra precisava ecoar e ser compreendida. Arrependei-vos. Era o pré-requisito, sabe? A preparação do caminho. E a gente vê o quanto essa mensagem era crucial pela continuidade dela. Imagina a cena. João Batista começa preparando o terreno. De repente ele é preso. E aí? A mensagem vai morrer com ele? Parecia que sim, mas é aí que Jesus inicia seu ministério, como que pegando o bastão numa corrida de revezamento e continua pregando exatamente a mesma mensagem. A corrida tinha que continuar. Sabe, às vezes, o melhor jeito de entender o que uma coisa é começar pelo que ela não é. E o arrependimento, coitado, é campeão em ser confundido com um monte de outras coisas. Na nossa cultura, principalmente no mundo dos famosos, a gente ouve muito aquela frase de efeito: não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Então, o arrependimento é o completo oposto dessa mentalidade. É o reconhecimento sincero de que sim, houve um erro, seguido da decisão firme de não cometer aquele erro outra vez. E talvez a forma mais antiga de fugir do arrependimento seja o famoso jogo de empurra-empurra da culpa. E isso nos leva direto para a primeira história sobre isso na humanidade. Olha só essa situação. Quando foram confrontados, nem Adão nem Eva falaram "eu errei". Adão culpou Eva e, de quebra, ainda deu uma cutucada em Deus, tipo "foi a mulher que você me deu". Eva, por sua vez, jogou a culpa na serpente. Ninguém ali simplesmente assumiu a responsabilidade. Essa transferência de culpa é a negação total do arrependimento. Presta atenção nessa ideia, que é muito poderosa. O arrependimento verdadeiro acontece quando a gente admite o erro e coloca um ponto final. Eu errei, ponto. A partir do momento que a gente coloca uma vírgula e um mas, eu errei, mas você também fez tal coisa, pronto. Acabou o arrependimento. Virou desculpa, virou justificativa. E aqui está uma distinção que é, nossa, fundamental. Remorso versus arrependimento. Parecem sinônimos, mas não são. O remorso é só um sentimento, geralmente passageiro. É focado nas consequências, no que ruim que eu fui pego. Já o arrependimento é uma decisão consciente e duradoura. O foco é na raiz do problema. E o resultado? O remorso quase sempre leva à repetição do erro. O verdadeiro arrependimento leva à mudança de comportamento. Então, agora que a gente já tirou do caminho o que o arrependimento não é, vamos construir juntos a definição correta. O que, de fato, significa se arrepender? A definição, na sua essência, é surpreendentemente prática. Arrependimento é uma mudança de mentalidade que obrigatoriamente resulta em uma mudança de comportamento. É uma decisão que começa na mente, mas que tem que transbordar para as ações. Uma coisa leva a outra, não dá para separar. Vamos então ver como essa definição se transforma num processo prático, num passo a passo que pode, literalmente, alterar o rumo de uma vida. Então, o ponto crucial é que não é um passe de mágica. É um processo bem deliberado. Primeiro, a gente reconhece o erro. Depois, aceita a responsabilidade total. Lembra do ponto final? Isso leva a uma mudança completa no jeito de pensar sobre aquele erro e, finalmente, a uma mudança real nas ações e nos hábitos. É um caminho completo, de dentro para fora. E é fundamental entender que essa é uma escolha pessoal. Assim como a fé, o arrependimento é uma decisão que cada um toma. É um poder de escolha que, olha só que interessante, o próprio Deus respeita. Ele não invade, não o força. A decisão de crer ou de se arrepender é de cada um. E por que essa decisão é tão central, tão importante? Porque o resultado de um arrependimento genuíno não é pouca coisa.
é a porta de entrada para uma realidade completamente nova. O arrependimento não é só sobre parar de fazer coisas erradas. É sobre começar um jeito de viver totalmente novo. Isso gera novas atitudes, novos comportamentos, o abandono daqueles velhos hábitos destrutivos, às vezes significa até mudar de ambientes e amizades. No fim, é preparar o caminho para que Jesus entre na vida de alguém e, com ele, o próprio reino dos céus comece a ser experimentado aqui dentro. E aqui a gente chega na virada de chave final e mais importante. A mensagem que João e Jesus pregavam era que o reino estava próximo. A grande evolução dessa mensagem é que agora, por meio de Jesus, esse reino não está mais só batendo na porta. Ele já está aqui. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o reino dos céus já está disponível e o reino deste mundo continua existindo ao nosso redor, a escolha se torna presente, diária e pessoal. Em qual desses reinos cada um de nós escolhe viver?